Bem-vindos, taurinos, ao A Luz da Lua. Eu sou Mari Corsi e essa é a sua leitura geral atemporal para signo ascendente ou se esse título chamou a sua atenção. Nessa leitura a gente vai ter a entendimento do campo atual, algumas informações a mais, entender os obstáculos, mas também vou fazer uma palhinha ali de relacionamentos e de prosperidade mais para o final do vídeo, tá bem? Então vamos iniciar aqui a leitura com uma frequência de um oráculo para vocês. Já pulou oráculo. Tendo chamado, answer the call, vamos lá. O que a sua alma está chamando você para fazer? Então os taurinos aqui estão sendo convidados, alguns intuindo, alguns sentindo, alguns vêm através do desconforto, tentando entender o que será que está acontecendo aqui, né? O que está me chamando a viver algo diferente? O que eu estou sentindo? Muitas pessoas estão sentindo coisas e não estão conseguindo nem entender o que estão sentindo, né? Por quê? Por que será que tem essa dificuldade? Será que são pessoas muito racionais? Acho que não, né? Senão não estaria aqui assistindo vídeo de tarô aqui no YouTube. Algumas pessoas talvez estejam só meio que bloqueadas nesse medo da insegurança, né? Mas será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu sou merecedor de viver aquilo que eu desejo? Então tem sim algumas pessoas com questões com relação à própria autoestima, tá bom? Autoestima e capacidade também, que é algo que é muito importante pra gente, né? A gente se sentir capaz. Mas tem aqui só um recado pra vocês, bem rapidinho, que eu já abro o tarô pra entender o que tá acontecendo. Capacidade a gente se conquista fazendo, segurança também. Quanto mais a gente faz, mais seguro a gente se sente fazendo aquilo, né? É como a criança que aprende a andar. Eu sempre gosto de usar o andar da criança porque para mim é muito óbvio em tantos sentidos. A criança, ela fica cambaleando quando ela começa a caminhar. Então ninguém começa a caminhar com os dois pés firmes no chão. A pessoa vai cambaleando, até que um dia ela tá correndo. E ela só consegue correr depois de treinar tantas vezes, começar a caminhar sem cair, né? Aí começar a caminhar um pouco mais forte. Então tem passos, né? Tem etapas que precisam ser cumpridas para que você se sinta seguro. Vou identificar com o tarô aqui o campo atual, tá? O campo atual. Rei de ouros com a morte. Eu sinto que é com relação a trabalho para muitas pessoas. A força. Ou trabalho, ou se for relacionamento, com mudanças que tragam insegurança, né? Porque o rei de ouros, ele traz muito essa força da segurança. Muito, né? Vamos ver, pegar uma última aqui. 7 de espadas com o diabo para fechar. Pera aí que eu vou trazer o entendimento para vocês, tá? Então inicia aqui com o rei de ouros, com a carta da morte, que eu sinto que é isso, é uma grande movimentação, um grande momento de transformação mesmo para vocês e de coisas que precisam se findar. A morte, ela traz os fins de ciclo que são naturais, né? Então chega um momento que as coisas simplesmente se encerram. A flor seca, cai do buquê, a fruta apodrece, cai da árvore, o fim do ciclo se aproxima para muitas pessoas. E eu sinto que para muitas pessoas é uma questão aqui que trabalha sair de algo que você se sente estável. Então, se for para você uma segurança de trabalho, é sair de um trabalho que você se sente estável. Se for um relacionamento onde você sente uma segurança financeira, e é muito comum isso acontecer, né? Mesmo as pessoas que têm capacidade, que têm um financeiro, estar em duas pessoas significa dividir as contas do lar, dividir muitas coisas, né? Então, às vezes a gente tem capacidade de fazer só, mas é mais fácil fazer com alguém. Então, muda a questão da segurança quando você acaba se afastando dessa pessoa, né? Então, alguém aqui com esse medo com relação a essa perda daquilo que parece tão estável, né? Só que em seguida, gente, traz aqui a força com o cavaleiro de ouros, né? E o cavaleiro vem logo antes do rei. Então, assim, a força mostrando que você tem toda a capacidade de lutar, de batalhar para construir tudo de novo, né? Então você não tá saindo de um rei de ouros e indo para um 5 de ouros que vai para uma escassez, que vai para uma dificuldade. Você vai sair de um rei de ouros, você vai sair de um lugar estável para ir para um lugar onde você ainda tem uma certa estabilidade, porque o cavaleiro já é uma pessoa que deixou muitas coisas prontas pelo caminho, mas que tem força para continuar caminhando. E isso muitas vezes é uma motivação para nossa vida, né? A gente acha, mas eu construí tudo, já vivi tudo, e agora? O que tem para agora, né? Então aqui fala para você que tem muito ainda para caminhar, tá? Dificuldade que tem aqui é esse 7 de espadas com o diabo, porque fala, a sua mente pode ser sua pior inimiga, né? O quanto que a sua mente vai falar pra você que você não é capaz, o quanto sua mente vai querer ficar carregando coisas que não fazem mais sentido, porque o 7 de espadas, ele traz muito dessa questão. O que às vezes eu tô querendo levar de um ciclo que já se encerrou daqui pra frente, né? Então assim, vamos voltar lá pra carta inicial. O que sua alma tá pedindo pra você fazer? Será que você tá tendo coragem de fazer? Será que você tá dando conta de dar esse passo? Porque tem aqui uma frequência densa, inclusive, que te aprisiona, tá? Agora,
Eu vou direto ao ponto, gente. Eu quero entender o que é esse diabo, tá? Porque pra mim ficou bem... o que é isso aqui? O que é essa frequência que tá atrapalhando as pessoas e fazendo com que elas queiram se aprisionar ou queiram segurar, ainda se segurar em coisas que já não fazem mais sentido? Eu quero saber que frequência que é essa, a do diabo, tá? Então, 2 de ouros com 5 de paus. Gente, é alguém que faz você se sentir como se você precisasse dela para o seu equilíbrio, tá? E 3 de paus e a rainha de paus. Olha que coisa, muita carta de paus, né, que fala de motivação. É alguém que faz você sentir, gente, que pra você chegar lá, você precisa dela. É como se essa pessoa e essa situação trouxesse pra você assim, tipo, se você não me tiver, tudo vai ser mais difícil. Entende? A batalha vai ser muito mais densa. Então, são pessoas que por mais... Vamos trazer uma questão de relacionamentos difíceis e complicados? E aqui pode ser até relação de pai, que às vezes tem pessoas até mais velhas que ainda... Acontece alguma coisa, vai pedir dinheiro pro pai, vai pedir auxílio pro pai, pra família, pra um amigo. Sempre tem aquela pessoa que pede auxílio, né? E eu sinto que aqui tem muito essa questão, né? Então, assim, o que essa pessoa traz pra você de conflitos internos nesse sentido de achar, eu preciso estar aqui pra estar bem. Se eu não estiver aqui, eu vou ficar desequilibrada. Se eu não estiver aqui, eu não vou ter onde me segurar, né? Então, o diabo, ele tá falando sim de alguém que faz você sentir que precisa dela pra conseguir se manter bem. Porque se você não tiver essa pessoa, você vai sofrer. Ou se você não tiver esse trabalho, você vai sofrer. E às vezes trabalho, gente, são pessoas que trabalham em lugares pequenos, ou empresas pequenas, ou empresas grandes, mas tem uma pessoa ali dentro que você tem um relacionamento mais próximo, que faz você acreditar nessa sua própria incapacidade, que foi o que eu falei ali no início, né? Será? Mas eu não sou capaz de construir só. Se eu for construir só, vai ser mais difícil, né? Então, traz pra você essa sensação e essa percepção de que o caminho sozinho é muito mais complicado, tá? É muito mais difícil, é muito mais doloroso. Então tem essa frequência, tá? Vamos ver se tem mais algum obstáculo. Ai, gente, olha, 2 de copas com a carta do 6 de copas. Eu tô falando aqui de coisas de relacionamentos muito antigos, tá? Eu trouxe mais obstáculos, tô falando de relacionamentos muito antigos. Então, assim, é algo que você tá fazendo há muito tempo. É um padrão que existe há muito tempo. Talvez por isso que existe essa segurança de uma forma muito intensa. E olha que coisa louca, né? Não necessariamente estou falando de algo que chegou no fim porque está exaustivamente ruim. Para algumas pessoas está? Sim. Mas eu sinto que para muitas pessoas é só aquela coisa assim do tipo, já deu, já não tem mais o que viver aqui, não tem, né? Eu vou adiantar. Eu falei que ia abrir mais pra frente, mas eu vou abrir aqui com relação a financeiro e amor logo nesse momento para que vocês consigam expandir um pouco mais, tá? Então, vou dar uma entendida, por exemplo, ó, se essa situação aqui que se apresenta for para relacionamento, como que isso se apresenta? Como que é esse relacionamento? Como que é essa questão do que essa pessoa tá tentando se afastar, né? 9 de ouros com ás de paus. Então, é um relacionamento que tem aqui muitas colheitas, foi vivido muita coisa. A roda da fortuna com o rei de ouros, mas alguém mudou muito, né? Ó, se for para relacionamento, o campo não é negativo, eu realmente não sinto o campo negativo de certa forma, tá? E é o que eu falei, isso aqui é uma leitura geral, tá, gente? Então, se no seu caso for negativo, absorve dessa forma, mas observa o que eu vou falar, porque com certeza em algum momento isso também encaixa aí, mesmo se tiver um relacionamento complicado, tá? Eu sinto que assim, vocês vivenciaram muitas coisas, construíram muitas coisas, mas eu vou fazer uma leitura também pra quem não tá se relacionando, gente. Parece que eu captei aqui alguém falando, ai meu Deus, mas eu não me relaciono. Calma. Então assim, tô aqui vivenciando algo, né? Construí muita coisa, desenvolvi muita coisa, foi algo que cresceu muito. Por isso começou com o Rei de Ouros lá no começo, né? E ele aparece aqui de novo, o Rei de Ouros. Só que alguma coisa aconteceu, alguma mudança aconteceu, seja você, seja na outra pessoa, que falou, pera lá, agora eu tô tendo um insight, um entendimento de que tem algo a mais, entende? Mas teve uma mudança no percurso, não foi do nada, tá? Que mudança que foi essa? 6 de espadas. Gente, alguma movimentação mesmo. Será que a pessoa falou de ir embora? 6 de espadas com 7. Pode ser algumas pessoas até traição aqui, gente. Pode ser alguma pessoa aqui até com relação à traição, tá? Tem pessoas que vivenciaram processos de traição
E traição não necessariamente significa ir lá e se relacionar com uma outra pessoa, mas para algumas pessoas sim. A pessoa ter saído, ter viajado, descobriu que saiu, que foi, traiu e tudo mais. Para algumas outras pessoas pode ser uma sensação de uma traição não física, carnal, mas traição de confiança, tá? Com relação a dinheiro, pode ser, né? Então perceber a pessoa fazendo movimentos. Não sei se tem algumas pessoas aqui que podem estar, por exemplo, jogando, vendo que a pessoa tá viciada em alguma coisa. Também faz sentido que seja isso, tá? A dificuldade de vocês aqui tá a questão do apego, né? Então aquela coisa, mas era bom, então tem como curar, mas não, pera, deixa eu ser racional. Então tem muitas pessoas buscando nesse lugar. Então para relacionamento é isso. Foi construído muita coisa, mas teve uma grande mudança, alguma movimentação, alguma coisa aconteceu aqui que pode ser traição ou de confiança ou no relacionamento em si. Que trouxe pra vocês essa percepção. E a grande dificuldade de vocês está na questão do apego. O apego, não, mas a pessoa vai mudar. Não, mas isso vai mudar, isso vai voltar. Então, só que as coisas mudam o tempo todo e você não é a mesma pessoa e essa outra pessoa também não é a mesma pessoa, tá? Então olhe pra isso com carinho. Eu vou abrir aqui do lado com relação a esse relacionamento aqui, caso seja para a questão de prosperidade, tá? E financeiro. Ás de paus com 6 de... olha, eu 6 de alguma coisa, com os amantes, né? Deixa eu abrir mais aqui que eu vou falar tudo de uma vez pra vocês. O louco. A gente tem alguém que tá 5 de copas. Vocês criaram algo juntos, né? Só que ficou muito pesado pra vocês. Ou pra outra pessoa, tá? Pra alguém ficou muito pesado. Talvez pra outra pessoa ficou muito pesado. Talvez pra outra pessoa ficou muito pesado e essa pessoa acabou desistindo, acabou... falando, vou embora, não quero mais saber, ou é vocês fazendo esse movimento, mas eu sinto muito essa questão de tipo, ficou pesado e a pessoa vazou. E nesse momento tem uma tristeza aqui, uma mágoa, um chorar, um leite derramado, porque é aquilo, vocês construíram, teve uma construção. Então se foi assim, uma parceria de trabalho, um negócio que vocês abriram, alguma ideia desse gênero, pra quem é empreendedor, pra quem é alguma coisa desse sentido, que vocês acham que vocês precisam estar fazendo as coisas juntos, de forma junta, sabe? Não necessariamente vocês precisam fazer junto, tá? Então, assim, cuidado com esse luto, porque a pessoa foi embora. Às vezes ficou muito pesado pra ela, e isso não é sobre você. Mas a pessoa me traiu, não sei o que lá, lembra que eu falei da traição? Pode ser que algumas pessoas, inclusive, estavam misturadas aqui, né? Tava abrindo um negócio com quem se relacionava e tinha uma mistura, uma complexidade maior aqui. Ó, 2 de copas, confirmando, tá? Para algumas pessoas, vocês se relacionavam com alguém que vocês trabalhavam, que vocês estavam abrindo um negócio, que vocês estavam tendo uma ideia. Para algumas pessoas aqui, eu vou até além, que vocês podem ter deixado, por exemplo, de trabalhar para essa pessoa empreender, para essa pessoa trabalhar e vocês ficarem com a família, ficar com a casa ou ficar com um outro projeto, só que para essa outra pessoa ficou muito pesado arcar às vezes com as coisas. Pode ser também isso, tá? Porque eu sinto que teve aqui um peso. Gente, teve muitas pessoas que tem essa questão de ter feito junto mesmo, 6 de copas. E são pessoas antigas, do passado. E vou ser sincera com vocês, pode ser que a gente esteja falando de família sim, tá? Ou irmãos, alguém com quem você se juntou, amigos de longa data, que vocês se juntaram para trabalhar, tá? Pode ser também. Pessoas de relacionamentos próximos, amigos, muito amigos, né? Mas pesou para um lado, ficou pesado. Se não foi para outra pessoa, pode ser que pesou para você. E é por isso que você está querendo sair. E é aquilo, você tem toda a capacidade de criar algo novo, tá? Toda a capacidade de criar algo novo. Vamos lá. 4 de espadas. Vocês estão vivendo um momento muito recolhido, né? Por conta dessa movimentação toda. Teve realmente muito peso, teve essa sensação. Eu sinto que tem uma sensação de traição, seja no relacionamento, no trabalho, teve alguma sensação de, putz, me deixou pra trás. Como é que eu não vou conseguir? Só que isso aqui, gente, você tem que entender que é uma questão de percepção. Vocês não estão amarrados, entende? Vocês não estão amarrados, vocês não estão limitados nesse desenvolvimento, vocês não estão limitados em como isso vai bloquear a sua vida. Você tem toda a capacidade de criar uma realidade do zero. E aguenta aí, pra quem não tá se relacionando, eu vou abrir um campo também, mas não vou fazer com relação a essa leitura, eu vou abrir um campo específico, tá? Mas é isso, amores. Vamos identificar o que pode ser mudado. Olha, de novo, esse rei de ouros tá vindo, hein, gente? Veio aqui, veio nos 2 tarôs com relação ao relacionamento, com relação ao trabalho. Esse rei de ouros tá vindo. Vamos ver o que tem de bom nesse caminho.
Rei de ouros, rei de espadas, ás de copas. Gente, tem novas possibilidades. Ás de copas, cavaleiro de copas. Aqui tá falando pra você, se tem tanta gente possível pra auxiliar você pro novo, pra viver algo novo, sabe? E 9 de... Aqui, vocês vão entrar em colheita de novo, gente. Rei de ouros, rei de espadas, ás de copas com cavaleiro de copas, 7 de ouros com enforcado e fechando aqui o 9 de ouros. 7 de ouros, enforcado e 9 de ouros. Então assim, entre o 7 de ouros, que é a espera do amadurecer, e o 9 de ouros, que é de fato a colheita, tem um 8. O 8 não apareceu aqui. No lugar onde seria o 8 nessa sequência, veio a carta do enforcado. E a carta do enforcado fala assim, ei, tenha calma. Você se sacrificou muito, você entregou muito. Não olhe para isso como um momento que vai te estagnar. Olhe para isso como um momento de uma pausa, como algo que faz parte do desenvolvimento. Então foi 7, o enforcado e 9. Então assim, você vai chegar nessa colheita. É só um momento de mudança de perspectiva. Você acreditava que era só com essa pessoa, era só dessa forma, era só nesse trabalho, e de repente você descobriu que não. E eu tô falando pra vocês, tem outras pessoas aqui. E se for para relacionamento, digo mesmo, tem outras pessoas aqui pra você. Entende? Tem outras pessoas, você não tá só. Essa não é a única possibilidade da sua vida. Tá? Então se abram. Não tem nada de tão complexo, eu sei que vocês acreditam nisso, mas não tem nada de tão complexo assim, que vocês fiquem tão angustiados, achando, ai, mas eu não consigo, vai ser mais difícil. Não vai, é só um período, é só um processo, é só um momento, mas que você, quanto mais rápido soltar, mais leve vai ficar. E vamos voltar para a pergunta lá no início. O que a sua alma está te chamando para fazer? O que sua alma está te pedindo para fazer? E às vezes, se você observar dentro daquele relacionamento, daquele trabalho, daquela vivência que você estava, não cabia mais. E talvez você já até soubesse que não cabia mais. Né? Então você está sendo chamado. Para de ficar preso na situação do que está acontecendo e ruminando os sentimentos e as dificuldades e se abra para o que eu quero fazer, para onde eu quero ir, o que eu quero viver. Porque eu sinto que é nesse lugar que vocês precisam vibrar. Né? É nesse lugar que vocês precisam vibrar. Porque é isso que está sendo chamado para você fazer. Para de se apegar ao que acontece agora e vai se apegar ao que você quer viver. Ao porquê que está acontecendo isso. Né? O que está querendo me mostrar? Para onde está querendo me levar? E o que eu desejo? Se cura, se olha, mas não paralisa não, tá? Eu vou fechar com uma leitura só pra quem tá solteiro, porque eu sei que o povo é bem curioso, tá? Então assim, se tiver com relação a isso eu vou trazer, mas se não tiver eu vou trazer da mesma forma, tá bem? Então bora lá. Faz sentido que tem, porque já começou com 5 de paus aqui. 5 de paus, 6 de copas, ó, repetindo cartas do campo. Pra quem tá solteiro, vamos lá. Ixi, pulou um monte de uma vez. 2 de ouros. Pularam todas que eu precisava, tá? 5 de paus, 6 de copas, 2 de ouros, 10 de espadas, rainha de paus e o hierofante, tá? Neste barulhinho que eu tô usando aqui, ele é o tarô da bruxa moderna, ele tem 2 10 de espadas, 2. Tem o que é 10 de espadas e esse que tá escrito Everything is Fine. E olha essa mocinha no celular, sabe? Só que isso aqui, gente, eu vou trazer uma percepção pra vocês, tá? Às vezes, a gente fica achando, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. E a gente tá vivendo nessa ilusão do digital, sabe? O 10 de espadas, ele fala do fim de um sofrimento. Só que assim, pra que você identifique o fim desse sofrimento, o fim desse momento de solteirice, o fim desse momento de, estou sozinha, as coisas não fluem, você vai ter que buscar esse equilíbrio. E talvez, se eu buscar esse equilíbrio, você vai ter que, por exemplo, desligar esse vídeo, acabando esse vídeo, e ir fazer alguma coisa. Porque a gente se adormece, a gente tem um costume de se adormecer. Observa se você não tá passando muito tempo em rede social, se você não tá passando muito tempo fazendo coisas que não estão agregando em nada pra você, tá? Eu sinto que tem coisas do passado aqui que estão trazendo muito conflito, ainda tem muita luta interna. Talvez essa situação toda que eu contei é uma coisa que pra você já passou, já ficou lá atrás, né? E você precisa sair desse lugar. Não é ficar falando assim, tá tudo bem que essa pessoa foi embora. Tá tudo bem que isso tá lá. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não quero olhar pra isso. E dentro de você é uma angústia danada, né? Parte de você esse campo se abrir ou não. Parte de você ser feliz ou não. Então assim, se você tá procurando alguém, tem pessoas no seu caminho? Não sei, você precisa se levantar. Tá? Aqui, ó, 9 de paus. Vocês estão em sofrimento.
Vocês querem relacionamento? Então vocês vão ter que olhar pra isso, vocês vão ter que cuidar do emocional de vocês. 9 de paus com a rainha de copas é cuidar desse emocional. E a torre, né? É fechar, gente, fechar esse ciclo. Quando você conseguir realmente olhar, sair dessa dormência que você tá, abrir seus olhos e despertar e falar, tá, eu realmente preciso fazer algo na minha vida, eu preciso mudar, eu preciso movimentar, eu preciso, se eu quiser me relacionar, é me curar e buscar alguém. Se você conseguir entrar nesse lugar, gente, as coisas vão fluir lindamente, tá? Lindamente, mas você precisa permitir que isso aconteça. Porque o começo do campo, por mais, o relacionamento não tem nada a ver, o campo é o campo, né? Então, assim, por mais que não seja a ver com um relacionamento, ele faz parte do seu campo. Então, assim, se permita renascer. Tem gente que tá presa na morte. Tem gente que tá aqui ainda, ó, sendo dominado por aquilo que passou. Levanta a cabeça, meu amor, tem muito mais pra você, inclusive amor, tá bom? Um beijo pra todos vocês e até breve.